Boa noite, minha gente. Boa Vamos noite. chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui nos preparativos para mais uma aula live da comunidade quântica de evolução e autocura. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu já estou no Instagram, viu, Josi? Você pode fazer o pedido lá no meu Instagram, tá? E a gente vai falar sobre estresse, sobre esgotamento, né? Esse momento que a pandemia terminou potencializando muito dessas doenças da alma, né? Pronto, deixa eu baixar agora o meu Instagram aqui. E aí eu peço que vocês me dêem um feedback aí, como é que vocês estão me vendo, me ouvindo, a minha Josi, está tudo bem? Meu áudio tá bom? O áudio tá ok? Vocês estão nos ouvindo bem? Tá sem eco? Tá? Dá um feedback aí, porque a gente tá com como a gente está aqui com 3 mídias, costuma dar algumas interferências. Boa noite, pessoal da comunidade. Boa noite ao Paulo, a Denise, Laís, Thalita. E vamos compartilhar, né? Denise, Ana, Lucia, Ariane, Marta, Cátia Bortoluzzi, Ana Geni, Maria Ramos, o pessoal todos chegando aqui. Vamos convidar as pessoas. Noélia, diretamente da Ilha Terceira, lá em Portugal. Tem gente aqui também deixa eu ver aqui onde foi, Ribeirão Preto. Tem pessoas aí de outros países também chegando. Então sejam todos e todas bem-vindas, né? Toda quarta-feira a gente vem tendo esse encontro aqui. Boa noite, Laí, lá de Manaus, trazendo sempre conteúdos que são relevantes, né? Com essa proposta de aprofundar algumas temáticas, de trazer conteúdos que sejam úteis, principalmente nesse momento que a gente ainda está no momento de pandemia, onde a quantidade de pessoas com estresse, com depressão, com ansiedade, a gente está sempre recebendo pessoas, às vezes, pedindo ajuda mesmo, né? E estamos no mês também do suicídio, né, Josi? Eu estava vendo, o índice de suicídio vem crescendo muito, principalmente entre os jovens do Brasil, que está entre os primeiros do mundo, né? E aí nós vamos ter aqui, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da Josi, né? A Josi já participou comigo aqui de outras lives, ela participou também, teve uma participação também brilhante no Congresso de Sexualidade e Relacionamentos, né? Então, ela que tem aí um belíssimo currículo, né? Que é psicóloga, estudou psicologia lá na saúde em Portugal, especialista em psicoterapia corporal pelo Instituto William Reich, também trabalha com uma técnica que eu acho fantástico, que é o EMDR, né? Facilitadora de vivências e curso de formação em renascimento, e também você vem trabalhando com a ciência do início da vida, né? Desde 2003, trabalhando com mães, bebês, famílias e profissionais de saúde, atuou como doula, preparando e acompanhando mulheres e casais para suas experiências, praticante de meditação aí, né, há uns 18 anos, quando você mandou esse currículo, foi na época do congresso, né, uns 18, 19 anos, e facilita vivências relacionadas à prática de mindfulness e meditação ativa, e é fundadora do Instituto Maternidade Consciente e da Escola de Renascimento e Terapias Integrativas. Josi, um prazer revê-la, espero que você esteja bem, né, apesar de todo as demandas extras que todos nós temos durante esse momento desafiador que o mundo passa, né, um momento de muito aprendizado, né, e naturalmente que você como terapeuta, né, como psicóloga, você deve também estar, possivelmente deve ter aumentado a sua demanda de pessoas nessa busca, né? Eu particularmente aqui, a gente passou a receber muitas pessoas no privado, interagindo, muito estresse, né? Quase que diariamente a gente recebe alguma mensagem de pessoas com dependência química de muito medicamento, ou seja, e naturalmente a gente sabe que o estresse, ele é um desencadeador de muitas doenças, né? E muitas vezes as pessoas não têm tempo exatamente para
um descanso, para um relaxamento, para sair da rotina estressante, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco como é que está sendo essa experiência para você. A gente se viu, acho que a última vez foi o ano passado, né, que é a última entrevista que eu fiz contigo, né? Então como é que você vê aí como uma profissional dessa área, como é que você está analisando, como é que você vê esse momento, como é que você sente as pessoas, né? E para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo aqui. Uhum. Existe bom, boa noite, né, em primeiro lugar, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Atualmente tem se falado no cansaço pandêmico, né, tem se utilizado esse termo para falar desse grande esgotamento, esse burnout, né, o termo que a gente usa em inglês, em psicologia, em psiquiatria. Uhum. Esse grande esgotamento acumulativo e que parece que nunca passa, né, a gente mal tem tempo de se recuperar e daqui a pouco a onda vem de novo. Uhum. Então realmente, Só um minutinho aqui que meu Wi-Fi caiu aqui, peraí. Só um minutinho para eu entrar. Engraçado, eu tava no 4G, tinha desligado o Wi-Fi do celular. Pode continuar. acontece. Uhum. Esse desgaste de 2 anos praticamente, né, de pandemia quase, 2020, 2021, acumulados, né, e muitos de nós, na verdade, já estávamos num processo de desgaste com o tipo de vida que a gente leva na nossa cultura, nossa realidade social. Então o fato é que a pandemia veio para realmente, desgastar ainda mais nosso sistema nervoso, nosso corpo, e o que a gente vê realmente é pessoas com poucos recursos na sua vida diária, porque muita gente ainda está trabalhando em casa, muita gente ainda está com uma vida bastante restrita em comparação ao que se tinha antes, né, em termos de interação social, de saídas, de situações que permitiam alguns recursos de reparação, de restauração do corpo e da mente, e o uso da tecnologia, que também mudou e aumentou nesse período, né, ela passou a ser um mediador significativo na nossa vida. Então, o sedentarismo, todos esses fatores, mais a própria pandemia, que traz um pouco esse clima ainda de catástrofe aqui no Brasil, né, de não conseguimos nos recuperar, estamos sempre à beira de um novo episódio, de um novo surto, né, de uma nova onda da pandemia. Então não dá a sensação, não dá tempo da gente se recuperar, né. E realmente a escassez dos nossos recursos, isso também é um ponto muito impactante para a nossa realidade, que de certa forma vai basear um pouco dessa conversa toda hoje, né. Quando a gente pensa em descanso, quando a gente pensa em recuperação, é muito importante a gente ampliar um pouco a nossa perspectiva do que isso significa na prática, para a gente conseguir ser também um pouco mais criativo dentro dessa realidade tão restrita e criar recursos literalmente do nada, né, do pouco que se tem, a gente conseguir criar recursos e fazer o melhor uso do nosso corpo também, para conseguir minimamente tanto se recuperar, tanto passar por essa realidade ainda de crise, e na medida do possível ter melhorias mesmo na nossa qualidade de vida. O estresse ele já era parte da nossa realidade, né, e agora ele está muito elevado. E se a gente não fizer, se a gente não desenvolver aprendizado, né, em termos de manejar o estresse, de entender que a redução do estresse precisa acontecer num nível quase que diário, em muitos momentos do nosso dia a dia, se a gente depende só do sono, por exemplo, para descansar, o nosso corpo vai continuar num déficit muito grande e provavelmente uma hora o corpo vai parar, né, o corpo vai pedir essa parada de alguma forma e geralmente é com adoecimento, seja no nível físico, seja no nível mental, e é muito importante a gente saber que nós temos ainda caminhos para evitar o adoecimento, né, não precisa ser só essa forma. Uma coisa que me chama a atenção,
Aqui a gente não tem uma prática de medicina preventiva, né? Então, é muito comum que a pessoa que esteja estressada, que tem algum tipo de doença, né, quando ela vai quando ela busca a medicina meramente alopática, né, ela sai de lá com um bocado de medicamento, mas assim, o profissional muitas vezes ele não tem esse conhecimento de orientar a pessoa a ir na causa, né, ou seja, a desativar essa programação estressante. Como você disse, né, hoje acredita-se que em torno de 80% das doenças tem, o estresse é um desencadeador de 80% das doenças, né? Isso antes dessa pandemia, né? Então, fico imaginando que toda essa questão do isolamento, o medo, né? As preocupações, sem falar de profissionais de saúde, né? Que tiveram no front, muitos morreram e muitos tiveram. Eu vi entrevistas de médicos, de enfermeiros, assim, de pessoal de ambulância, um nível de tensão muito grande, né? Então, tiveram algumas pessoas que aumentaram muito o nível de digamos assim, de exigência do trabalho, né? Dentro de uma situação de risco, né? Você vê hoje algum movimento nesse sentido dos profissionais de saúde estarem se aparelhando mais, se preparando para trazer essa orientação para a vida, né? Porque, na verdade, as pessoas, muitas vezes, é o estilo de vida delas que muitas vezes estão fazendo com que elas adoeçam, né? Elas vivam estressadas e terminam adoecendo ao ponto de ter que parar em algum momento, né? Uhum. Existe um movimento, mas ele ainda é muito pequeno para o nível da necessidade, né? Nós temos iniciativas de formações de profissionais e a própria psicologia da saúde é uma área que tem se expandido, né? E o foco da psicologia da saúde é justamente trabalhar muito com essas medidas, não só de adesão a tratamentos, mas, na verdade, preventivas mesmo, né? E de cuidados com a saúde num nível muito mais amplo durante o ciclo de vida. Então, a gente sabe que a gente ainda tem muito caminho pela frente para mudar essa realidade. E as ações individuais e sociais, numa medida de população se mobilizar para isso, elas são muito importantes. Não deveriam ser o único caminho, claro, mas ainda são fundamentais porque a gente não tem isso como uma política pública, como medidas dos sistemas de saúde, né? Isso está muito reduzido para o nível de necessidade que a gente tem. E claro, o próprio entorno social, ele é o fator estressor contínuo, né? Então, a gente fica nessa sensação de que a gente está lutando contra uma correnteza contínua, né? A gente se melhora um pouquinho, mas o mundo parece que não facilita. Então, o conhecimento dos recursos na sua amplitude, ou seja, realmente ampliar esse leque de recursos, ele é muito importante para a gente conseguir viver nesse mundo, porque é um mundo altamente estressor. Uma coisa é o nosso estresse, ou seja, o impacto que essas situações causam no nosso corpo e o que a gente consegue fazer com os estressores à volta. Então, mudar a realidade e mexer com esses estressores é um desafio gigantesco que vai demorar muito mais, principalmente nesse momento. E o que a gente pode fazer é começar por nós, né? Começar por aquilo que a gente consegue fazer efetivamente com o nosso corpo para diminuir o tamanho desse estresse, para começar a sair do ciclo de estresse, para mudar a relação com a realidade à volta. E por isso entender também as dimensões do descanso é importante, a gente entender minimamente o que significa o estresse no corpo, mas também o que é descansar de verdade esse corpo, né? E isso vai muito além do que a gente tem no senso comum por descanso. Na nossa realidade, a gente costuma achar que descansar é dormir, é tirar uma soneca, é ter as 8 horas de sono suficientes, poder ter momentos de ócio, por exemplo. Mas o descanso, ele vai além disso. O descanso tem a ver com restauração do corpo, com restauração dos níveis de energia, com a reparação do corpo em vários níveis. E quando a gente não tem esse conhecimento, essa familiaridade com o próprio corpo, com os mecanismos de regulação do corpo, o corpo é um estranho para a gente, né? Então a gente fica ali à mercê dos recursos limitados que a gente aprendeu na nossa realidade e no senso comum,
Então, descansar vai além de dormir e ter momentos de pausa e de ócio, né? E é vislumbrar aqui que o que eu faço com o meu corpo e como esse corpo também afeta meu pensamento, minha mente, como o sistema nervoso ele está corporificado, né? Ele não está só na cabeça, no cérebro, e não é só a minha mente, está tudo interconectado, corpo e mente, né? E o que eu faço com o meu corpo mexe muito profundamente, com vários níveis do meu ser. E esse é um caminho aqui para a gente visualizar descanso de uma maneira mais ampla e mais profunda, né? Com certeza, Josi. Desculpe lhe interromper, né? Você falou aí nessa coisa do reparo. Então, tem o sono, mas o sono tem o sono reparador, né? E também uma coisa que eu recebi muito, a demanda de muitas pessoas com insônia, com dificuldade de dormir. Então, tem os maus hábitos também, tem o estresse, tem os maus hábitos que leva também a pessoa vai dormir, mas ela não tem aquele sono também que repara, né? Ela não tem um sono tranquilo. Ela acorda cansada, às vezes mais cansada do que foi dormir, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, dessa importância desse sono reparador, né? E que você trouxesse, como você já estava encaminhando aí, né? O que é essa visão de um descanso, um descanso reparador? Que nova cultura nós precisaremos ter, porque a gente não tem uma cultura de saúde, né, de prevenção, né, das doenças, nem de promoção da saúde. Então, eu acredito que o importante é exatamente isso, a gente entender que a gente pode cuidar melhor do nosso corpo-mente, né? Sim. O sono, claro, ele é fundamentalmente a primeira via biológica de descanso, né? É aquela com a qual a gente descansa desde o momento que a gente existe, né? Então, ela tem uma função primordial, o sono, né? Tem uma função primordial, mas existem muitos fatores que interferem no sono, na qualidade do sono. Então, fatores emocionais, por exemplo, fatores traumáticos. Muitas vezes a gente não consegue dormir adequadamente, não só por conta de diversos hábitos, mas porque existem muitas questões do nosso sistema nervoso que estão acumuladas ali há muito tempo, justamente porque tem traumas, tem bloqueios traumáticos que estão agindo sobre o sistema nervoso, por exemplo, ao longo de uma vida inteira, e às vezes basta uma situação de crise para que isso seja detonado de uma forma mais perceptível por essa pessoa, que traga insônia, que traga dificuldades, perturbações do sono. Às vezes literalmente aquilo que eu não consigo fazer durante o dia para que o corpo tenha momentos de relaxamento, e quando eu chego à noite a minha cabeça está pilhada, os meus pensamentos estão ali contínuos, eu estou com a mente o tempo todo ligada, eu não consigo desligar a mente, eu não consigo sentir que minha mente acompanha a necessidade do meu corpo, né, para entrar no estágio de sono. E muitas vezes o sono fica perturbado nas suas fases, né? Às vezes a gente não consegue ter uma quantidade adequada, a profundidade adequada dos estágios do sono que a gente precisa ter. Então tem uma série de fatores, inclusive também nutricionais, que podem afetar o sono, né? E nutrição aqui está intimamente ligada também com saúde mental. Uma coisa não está separada da outra. E para a nossa conversa de hoje, eu pensei em trazer aqui justamente uma perspectiva da doutora Sandra Dalton Smith, que fez um TED, né, uma apresentação no TED, sobre o livro dela, que é chamado O Descanso Sagrado, né, os 7 tipos de descanso. Então, ela vem estudando isso, e no TED, nesse encontro, na palestra dela, ela fala sobre os 7 tipos de descanso. Na verdade, são dimensões da necessidade de reparação humana, mas ela trouxe dessa forma, como 7 formas de descanso, para que a gente assuma isso como movimentos, como necessidades específicas do nosso corpo, né, setorizado, para a gente conseguir entender de forma mais clara como a gente pode aplicar isso na nossa vida.
Uhum. Então, os 7 pontos que ela levanta, né, dessas necessidades de descanso para o nosso corpo, são o descanso físico, o descanso mental, o descanso sensorial, o descanso criativo, emocional, social e espiritual. Se a gente ouve dessa forma, são dimensões da nossa realidade humana, né, são Uhum. necessidades da nossa realidade humana. E para Uhum. cada uma delas existem formas de trabalhar com o corpo, com as nossas conexões, com o nosso fazer ou deixar de fazer, para que a gente consiga descansar dentro daquela dimensão, né, na perspectiva daquela necessidade. Então, o descanso físico, por exemplo, ele é justamente mais conhecido como o sono e o ócio, né, mas existe aqui uma outra forma que ela traz de descanso físico, menos conhecida, que é o descanso ativo, né. O sono aqui ele entraria como uma forma de descanso passivo, onde eu estou no momento de não ação, né, do não fazer. Mas eu posso ter descanso físico em momentos de ação mínima, de fazer mínimo desse corpo. Então são práticas chamadas hoje em dia práticas restaurativas, né, movimentos restaurativos para o corpo. Então a gente tem, por exemplo, yoga como um dos exemplos de movimentos que podem trazer profundas sensações de reparação, de descanso para o corpo, os alongamentos, alguns tipos de massagem, são formas de atividade do corpo, mas que é uma atividade reduzida, e que a gente de alguma forma ali está conseguindo que o corpo entre em modo de reparação, né. Então aí a gente já tem um Uhum. insight né, do que a gente pode perceber na nossa realidade, e uma coisa que eu gosto muito dessa perspectiva que ela traz, é que a gente toma consciência de outras camadas aqui na nossa realidade. Às vezes a gente vai fazer uma prática física e a gente não está intencionalmente se conectando com as sensações de reparação que aquele movimento está Uhum. trazendo para o corpo. A gente está tão no automático que a gente às vezes faz uma prática, um movimento de yoga, um exercício, uma prática de forma tão automatizada, às vezes procurando muito mais um benefício estético ou um benefício físico que eu não encaro nessa dimensão de que também é reparação, de que também é descanso, né. Então é importante que a gente perceba aqui que são formas de perceber o descanso no corpo, perceber esse movimento restaurativo que está acontecendo por aquela via, né. Então Claro. dentro da dimensão física a gente tem passivo e ativo, ok. No âmbito aqui do descanso mental, é muito interessante a gente perceber que esse acúmulo de movimento mental durante o dia, de estar o tempo todo no fazer, 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 na autocobrança, ou nos pensamentos intrusivos que também surgem, né, esse é um termo que a gente usa na psicologia, pensamento intrusivo, é aquele que invade, que eu não consigo ter muito controle sobre ele. Eu sinto que é muito difícil interferir, ele fica aqui de forma persistente. Então, pensamentos intrusivos podem fazer com que a gente sinta um cansaço, uma exaustão gigante, porque também trazem uma mobilização emocional muito grande, né. Uhum. São E ladrões energéticos, né? são ladrões energéticos, e muitas vezes esses pensamentos estão associados a transtornos mentais, estão associados a traumas. Traumas, né? Aquelas crenças irracionais que ficam vindo, não importa o que a gente faça, elas estão ali presentes, elas são muito típicas de gatilho traumático, né. Então, Sim. às vezes, no momento que a gente vai descansar, ou simplesmente a gente sente que o corpo não desliga, não relaxa, porque está sempre nesse estado de alerta, de um fazer constante, no nível Uhum. mental, é o pensamento sempre tendo que dar conta de controlar a realidade, né. Então, o que a gente pode fazer para descansar nesse nível, para descansar a mente, né? É, em primeiro lugar, reconhecer que existe um movimento mental ali, né? Que é o Uhum. pensamento que está presente continuamente. E Sim. segundo, formas muito básicas, por exemplo, de tirar o mental dessa coisa muito abstrata para uma coisa muito concreta e prática.
a escrita pode ser um recurso muito básico, muito simples, para trabalhar um pouco dessa descarga mental. Não precisa ir nem para uma prática avançada, por exemplo, como a prática de meditação, e a gente vai ver que ela pode acessar aqui várias dessas dimensões, mas a prática que mais básica, que qualquer pessoa pode usar a qualquer momento, é pegar um papel e escrever e observar o que a escrita mobiliza ali, colocar aquilo para fora. Você diz Às vezes, escrever, fazer uma narrativa do que ele está sentindo, seria isso? isso, Uhum. escrever o que o pensamento está trazendo, ou Aham, criar um diálogo consigo mesma, consigo certo. mesmo, na escrita, fazer uma Uhum, escrita consciente e observadora, né, uhum. e às vezes quando a gente para e faz dessa forma, algo já está mudando, porque a É, escrita ela é um é, recurso poderoso. fica nesse, como você falou, esses pensamentos intrusivos, né, são também chamados de pensamentos obsessivos, né, a pessoa não consegue ter controle sobre eles, né, e ela quer resolver isso no nível da mente, né, fica ali resistindo e brigando e termina sempre perdendo, né, então acho que essa estratégia também é uma forma de você ir para um outro canal, né, de comunicação também, né, Sim, porque eficaz. de forma geral, para lidar com a instrução mais básica que a gente pode passar para alguém que quer se acalmar diante de um pensamento intrusivo ou se sentir um pouco melhor, é literalmente a distração, né. A É você mudar distração. o curso da atenção, para onde a sua Uhum, atenção está indo? Você está completamente mergulhado no pensamento ou você está direcionando, percebendo que existe alguém aqui dentro que direciona esse pensamento agora ou que direciona a ação do corpo para desconectar um pouco do pensamento. A escrita aqui ela acaba sendo um recurso de tirar um pouco da atenção focada no pensamento, colocar a atenção no papel, ter a ação manual de escrever, olhar aquilo que está sendo escrito. Então, escrever envolve várias coisas dentro da gente. E por uhum. isso ela é poderosa, né, ela tem uma potência. Então escrever, por exemplo, é um recurso que a gente pode utilizar até às vezes antes de dormir. Não estou conseguindo fazer nenhuma prática, não estou conseguindo fazer nada, escreva um pouquinho sobre aquilo e observe e procura se distanciar um pouco, releia aquilo, sinta que você está guardando aquilo naquele papel, naquele caderno e deixa aquilo ali em algum outro cantinho mais distanciado de você, né. Uhum. Ou experimente trazer práticas, que ajudem nos processos de distração, práticas que, de alguma forma, mudem o seu estado naquele momento, mudem a sua percepção de si naquele momento. Podem ser Uhum. práticas corporais, pode ser uma prática de meditação, né, De respiração, né. respiração, né. A Uhum. respiração é base para muitas questões que a gente vai ver aqui também, né, é um Uhum. recurso muito poderoso pra gente. Sim, sim, com certeza. Gente, só lembrando para quem está chegando agora, nós estamos aqui na 30ª aula da Comunidade Quântica de Evolução em Autocura. Toda quarta-feira a gente tem um encontro com um convidado especial. A ideia é criar uma cultura educativa de conteúdos que sejam relevantes, que sejam úteis, né, e que contribuam para que as pessoas possam se cuidar melhor, né. Então, a Comunidade Quântica de Evolução e Autocura é um projeto nosso, que iniciou em janeiro, e a gente está exatamente trabalhando, voltado para essas pessoas que estão nesse caminho de buscar ter qualidade de vida, de buscar aprender a ter um estilo de vida que previna as doenças, que promova a saúde e que elas possam também evoluir, elas possam saber gerenciar o estresse, gerenciar as suas emoções, enfim, né, viver nesse mundo com tantos desafios que a gente vive, procurando ser a sua melhor versão, né? E hoje a gente está aqui com a psicóloga Josi Zequinelli, né, falando exatamente sobre essa questão do estresse. Já é a 30ª aula, né? As inscrições nesse momento da comunidade estão fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera. E quando a gente abrir vagas, a gente entra em contato com você também, tá? Você lá no meu Instagram você pode encontrar. É a 30ª aula já é a 30ª aula que nós começamos no final de janeiro, então
Toda semana tem uma aula, são 4 por mês, então já estamos na 30ª, está passando rápido, né? Josi, então continue aí trazendo essas dicas preciosas, se você tá falando, eu fiquei curioso, depois vou até querer ver esse TED, depois você me passa aí esse link, que eu tenho interesse de ver, isso é um tema que me interessa muito, porque o que eu percebo, né, quando eu estou trabalhando, né, e às vezes eu me excedo no trabalho, né, por exemplo, agora, no final do ano passado, eu no meio dessa pandemia, eu tinha um contrato com a editora, tinha que escrever um livro, e eu já estava atrasado, então eu tive que escrever um livro que estava nos meus planos, mas só que eu estava com uma demanda extra muito grande, né? Então eu passava às vezes manhã, tarde e noite, final de semana, todo dia foram escrevendo esse livro, um livro inédito, né? Onde eu pesquisei muito, tive que escrever um livro, é uma verdadeira obra de pesquisa, de envolvimento, né? E eu escrevo o livro na mão, como nos velhos tempos, que eu não gosto de ficar digitando em computador, né? Então, em alguns momentos eu me senti muito cansado, né? E aí você percebe também exatamente isso, que quando o descanso, quando você perde o equilíbrio, né? Exatamente do momento da parada, você compromete a sua criatividade, né? Você fica numa coisa mais pesada, mais densa, né? Então, é exatamente isso. A impressão que eu tenho é que nessa vida que a maioria das pessoas tem, né? Elas não sabem desse limite. E aí termina você indo além do limite do corpo, mente, sua produtividade tende a cair, né? E aí com o estresse vem. Aí chega esse momento do chamado burnout, né? Que o corpo diz, espera aí, tá na hora de você se aquietar. Então arruma uma doença para a pessoa ficar de cama mesmo, né? Sim, sim. O nosso corpo, ele tem uma capacidade incrível de se renovar. Sim. Mas a gente precisa tomar essa intimidade com como ele consegue fazer essa renovação, né? E quando a gente está usando só uma via, muitas vezes é aí que a gente vai esgotar mesmo, né? Quando a gente Sim. não está conseguindo usar de forma plural as formas de renovar nossa energia, em geral a gente vai esgotar mesmo. Eu também passei por 2 esgotamentos desde o início da pandemia, Sim. e realmente, assim, claro, momentos de crise que mudam muito o nosso ritmo de vida tendem a dificultar, a gente acaba que em algum momento esgota mesmo, né, somos seres humanos, não somos super-heróis. Sim. Mesmo quem tem acesso a muitos recursos vai ter, às vezes, desafios diversos que se acumulam num certo período muito curto de tempo e você se vê, como você falou, teve que resolver uma coisa muito rápido, não tem o que fazer, por mais que você tenha os recursos, tem um limite dentro daquele tempo, né. Então, o mais importante é perceber os limites dos limites e se refrear o máximo possível antes que a gente entre num nível que torna a recuperação muito difícil, né, e buscar a variação. Então eu acho que o que é muito interessante do que a doutora Sondra traz nesse TED é justamente essa perspectiva dessa variação, né, somos multidimensionais nas nossas necessidades e capacidades humanas, elas têm muitas dimensões, e a gente precisa estar se valendo e percebendo isso continuamente na forma do corpo se regular, né. Josi, deixa eu te fazer uma pergunta que me veio aqui, que é exatamente assim, quais são os sinais, digamos, claros que você está passando do ponto, ou seja, ali que você precisa começar a ter atenção para que você não entre num processo de extrapolação, né? Porque exatamente o nosso corpo ele começa a dar os sinais, né? Só que às vezes a gente não olha para os sinais, né? Então, quais seriam esses sinais assim de atenção que nós deveríamos ter para evitar essa extrapolação? Memória costuma ser um ponto que começa a falhar logo, concentração e memória, né. Então, quando você percebe que acessar as informações já está sendo com algum esforço, já não era como fluido como era antes, já a concentração também está ficando mais difícil, mais desafiadora, já começa a haver sintomas físicos,
Então, o corpo começa a dar qualquer tipo de dor, já são Dor, os primeiros a sinais. dor É, também, né, a dor normalmente é tensão, né. É já são os primeiros sinais, teve um momento, você falou agora, eu me lembrei que teve um momento que eu estava ali já uns 2 meses escrevendo, né, e eu estava numa cadeira, né, que não era anatômica, essa cadeira que eu estou hoje aqui, eu comprei exatamente em função do livro, né, porque eu estava numa cadeira que não tinha a adequação e eu estava passando o dia inteiro sentado na cadeira escrevendo, né. Então teve um dia que me deu realmente uma dor nas costas, que eu tive que chamar uma massoterapeuta, né, ela veio aqui em casa, me fazer uma massagem e tudo mais, né, e aí foi quando eu percebi que era exatamente a postura também, né, tem essa coisa da postura e a postura repetitiva, muito tempo ali numa cadeira que não era anatomicamente adequada, então eu tive essa experiência também, o corpo deu uma boa reclamada, assim, eu tive que parar mesmo de uma hora para outra. sim. E às vezes são dores que a gente não valoriza, né. Então, Aham, às vezes a pessoa já está ao longo de uma semana, ela teve 3 dias com dor de cabeça. Aí na sim, semana seguinte tem dor de cabeça de novo, na semana seguinte tem dor de sim, cabeça. A gente normalizou a dor de cabeça de uma tal forma na nossa cultura que a gente não percebe sim, que ela é um sinal importantíssimo, assim, tem é um alguma coisa sinal, que não está indo bem aí. é um Mas, sinal. né, é uma coisa corriqueira. E memória e concentração costumam ser esse ponto aqui, né, que logo aparece também, irritabilidade, explosões Impaciência, emocionais. né. É. E quando a gente vai entrando num nível mais profundo do esgotamento, aí outras questões começam a aparecer, geralmente isso começa a perturbar o trabalho, né, a sensação de não ter prazer nas coisas, é um sinalizador aqui que a gente tem que ter muita atenção. Quando você começa a perceber que você já não tem prazer em fazer coisas na sua realidade, provavelmente você já está num nível bem avançado de esgotamento ou já num Esgotamento, processo né. depressivo mesmo, né, então a gente precisa estar muito atento, É tá. interessante isso aí que você está trazendo, né, porque essa falta de prazer, ela é um caminho para uma depressão, né, então você está fazendo aquilo por mera obrigação, né, você não tá não tem energia, não tem vitalidade, não tem criatividade, né, e tem que fazer, então termina que isso é um caminho mesmo, né. É interessante esse sintoma que você está trazendo aí, é importante que as pessoas que estejam ouvindo fiquem atentas, né, porque você trouxe um aspecto muito interessante, a normalização da dor de cabeça, da enxaqueca, né, então você vê que tem Uhum. pessoas periodicamente elas estão com dor de cabeça, com enxaqueca, aí vão na farmácia, compram um remédio, faz alguma coisa e passa e na semana seguinte está de novo. Também outra coisa que me chama a atenção é a questão da pressão, né, porque também o Uhum. estresse também ativa a pressão, o aumento de pressão, né, então daqui a pessoa também não olha para isso, vai lá, toma um regulador de pressão e vai admitir, quer dizer, vai, não gerencia, né, vai apenas calando o Sim, sintoma, né, até que isso sim. termina em consequências mais graves, né. Uhum. Eu vou só seguir com a listinha dos 7, Claro, então, pra com cer gente finalizar eles, depois a gente vê claro, as perguntas, de repente elas vão sendo respondidas já aqui no que eu vou falar a seguir. Eu vi que com já tem uma certeza, pode pergunta, tá fluir bom? aí. Ok. Ah, Só o lembrando o pessoal próximo só um recado aqui pro pessoal do YouTube, gente, deixa o seu like aí, lembra que no YouTube quando você dá o like, o YouTube reconhece a importância do conteúdo e apresenta esse conteúdo para mais pessoas, então você está chegando agora, deixa aí o seu like, aproveita, tá? o próximo descanso que ela traz é a ideia do descanso sensorial, que é importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, porque a sobrecarga sensorial que a gente tem vivido, e talvez não se dê conta, é gigante, porque a gente aumentou muito o tempo diante das telas, e não é que antes a gente não tivesse esse tempo excessivo diante das telas, é que agora outros elementos surgiram numa carga horária talvez ainda maior e pior, com menos tempo de pausa, ou seja, se antes talvez eu trabalhasse numa empresa e tivesse lá
8 horas de trabalho diário, praticamente o tempo todo na frente do computador, eu tinha momento de pausa, eu saía para tomar um café, eu tinha momentos que eu conversava com as pessoas, eu tinha o deslocamento. Então, havia momentos em que a gente não estava continuamente em contato com a tela. Para muitas pessoas agora que estão trabalhando em casa, esse tempo mudou, porque ele passou, às vezes, a ter uma carga horária maior, as pessoas não se policiam para fazer esses intervalos, as pessoas não cuidam de ter outros momentos, né? Então, a exposição também ao ring light, a essa luz branca que as pessoas usam, né, para fazer lives, para fazer aulas ao vivo, aulas no computador, essa luz, ela traz um aspecto sensorial aqui de muita excitabilidade para o corpo, né? Ela ativa muito. Então, isso faz com que a gente tenha uma sobrecarga dos nossos sistemas sensoriais, dos nossos sentidos. Os olhos estão o tempo todo captando luz, os olhos estão o tempo todo em contato com essa luminosidade direta, né? E isso tem um impacto negativo para o corpo, cumulativo, né? Estar em contato com outros ambientes também, o fato de estar fechado. Então, agora eu estou aqui dentro do meu apartamento, no ambiente que eu criei para trabalhar. E é um ambiente pequeno, onde eu estou o tempo todo vendo a mesma paisagem, né? Os sons dos ambientes, o excesso de barulho. Muitas pessoas têm se queixado, esse foi um problema que eu vivi agora na pandemia, que quase me deixou louca. O barulho de obras. Quantas pessoas têm feito obras em apartamentos, obras nas ruas, então o barulho contínuo, muito barulho. Tudo isso estressa os nossos sentidos, né? Sim. Então, não ter silêncio, não ter momentos de silêncio. As pessoas agora estão dentro de casa, então tem criança o tempo todo dentro de casa, tem barulho de obra, tem o tempo todo o computador. Isso vai gerando um acúmulo para esses sistemas sensoriais que também desregula muito nosso sistema emocional e, em vários níveis, o nosso funcionamento, né? Então, ela fala da importância da gente entender que há uma necessidade de descanso sensorial também. Sim. A gente precisa ter pausas da exposição a essa luz contínua, ao som, do barulho. A gente precisa ter momentos de silêncio. A gente precisa ter descanso dos olhos. A gente precisa ter descanso do olfato, dos nossos sentidos, né? A gente precisa ter esses momentos reparadores também. E às vezes são coisas pequenas que a gente pode fazer na nossa realidade para melhorar isso, como gerar mais intervalos na nossa rotina de trabalho, nesses intervalos perceber também, muitas vezes o recurso que as pessoas estão utilizando para se distrair e ter algum momento de lazer e de prazer é sair do computador do horário de trabalho e ir para a sala ver televisão, ver um programa na televisão, um filme. Ela sai de uma tela para outra e não percebe que ela está continuamente naquele mecanismo de funcionamento sensorial. Então, desde o horário em que a gente desliga, né, a tal da higiene do sono que a gente tanto fala, né, você está para dormir e quanto tempo antes você está aqui exposto? Então, estamos aqui fazendo essa live, daqui a pouco vamos para o quarto dormir e estivemos expostos a uma luminosidade, a uma intensidade grande. Então, precisa muitas vezes de fazer mesmo esse processo de higiene dos sentidos também. Dá um tempo mais em penumbra, reduz a luz antes de dormir, desliga o celular mais cedo, faz momentos de pausa, de descanso dos olhos. Então, existem aquelas máscaras de compressa que você pode fazer nos olhos, sabe? Aplicar literalmente algo que ajude a relaxar o sistema nervoso e muscular que está aqui continuamente ativado, né? E muitas vezes a ultrassensibilidade, irritabilidade que a gente sente vem disso e a gente nem consegue perceber o que é. Então, essa parte dessa higiene sensorial, eu estou tendo momentos de silêncio na minha vida, se eu não consigo ter isso, como eu vou balancear isso? Seja pelo menos trazendo uma música tranquila, que eu possa ouvir em algum momento, que eu estou simplesmente relaxando. Eu vou me concentrar no som de uma outra forma. Existem práticas meditativas que envolvem processos sensoriais. Você trazer a atenção para a percepção do som, ou trazer atenção para sentir um cheiro,
existe ali a possibilidade da meditação acontecer, mas não é só isso, porque quando eu faço isso, quando eu trago a minha atenção para um sentido meu, mesmo que eu não entre naquele lugar de estado meditativo, eu estou aqui ajudando a regular meu sistema nervoso de uma outra forma, porque eu estou dando espaço, eu estou distanciando ele de uma determinada realidade estressora e estou dando a possibilidade dele se regular de outra forma. Então, a aromaterapia, trazer o aroma que tem né, uma substância química ativa que vai ajudar e que tem aquele prazer da sensação sensorial do olfato, o som, inclusive para dormir também, não é, Josi? A aromaterapia para dormir é muito bom, para trabalhar também, é redutor de estresse, de ansiedade, né? Tem inúmeros benefícios, né? Sim. E quando não é possível ter 100% de silêncio, ou ter algum momento de silêncio no dia, então pelo menos busque um fone de ouvido, que você consiga reduzir ruído externo e em algum momento você traga um som terapêutico. Hoje a gente tem acesso facilmente, esses aplicativos de música, a sons que são trabalhados para regular o sistema nervoso, que vão trazer frequências sonoras, vão trazer realidades, né, tons de músicas ali totalmente diferentes, preparadas para te ajudar a se regular um pouco melhor, né, emocionalmente, fisicamente. Depois disso tem o descanso criativo, né, que ela fala dessa necessidade da arte, da variação na vida. A gente não foi feito para estar fechado dentro de 4 paredes brancas, a gente foi feito para estar lá fora na natureza. Então existe uma relação desse corpo animal, sensorial, com a necessidade de criar a realidade a partir do que essa realidade também me inspira, né. Então a arte, ela traz pra gente também sensações de restauração, de reconexão reparadora, porque ela alimenta essa parte de nós humanos, animais, que precisa de inspiração na vida, que precisa sentir a variação das coisas para visualizar caminhos novos de criação, né. Então alimentar a criatividade é também a possibilidade de sentir o sistema nervoso poder descansar em alguns momentos, porque ele se alimenta disso também. O sistema nervoso parasimpático, né, que é o responsável por reparar e relaxar o corpo, ele se alimenta, ele se nutre também disso. Então, uma forma muito simples de trazer essa conexão com esse aspecto da criatividade é ir lá fora e olhar para a natureza. Literalmente se inspirar, deixar os sentidos serem tomados pela conexão com a natureza. Olhar o verde, olhar o azul do céu, ver a arte na vida, né. E quando não é possível ir lá fora, e quando esse externo, de repente, a paisagem da janela da nossa casa não traz nada disso, não, nada de agradável nesse sentido, e não está sendo possível sair desse lugar, a arte, que seja a arte humana, então. Inspirar por imagens belas, sabe, por algo que tragam essas rupturas para o seu sistema nervoso. Né? Maravilha. E aí vem esses 3 últimos eixos de descanso, que eles têm muito em comum, em termos de caminhos que se encontram aqui, que alimentam meio que os 3 eixos, tá? Que é emocional, social e espiritual. O emocional, o descanso emocional, como a gente está falando de sistema nervoso autônomo, de um sistema nervoso de forma complexa, que rege as nossas emoções, que regula as nossas emoções e que serve a muitas funções de sobrevivência, muitas das coisas que a gente já falou aqui podem ajudar na regulação emocional, tá? Mas às vezes a gente precisa focalizar por completo as necessidades emocionais. Então não haver espaço para descarga das emoções de forma acolhida, adequada. Não estou num lugar onde eu não posso gritar, eu não posso me expressar, eu não posso chorar, eu estou com muita raiva contida.
Então, é essa profunda desregulação das emoções, que até podem vir, estão aqui transbordando, mas elas não têm a sua função sendo exercida plenamente, porque eu não posso extravasar, eu não posso entrar em contato com isso. Então, isso também é uma necessidade do corpo para se regular e descansar. Quantas vezes, depois de uma crise de choro assistido, amparado, a gente sente uma sensação incrível de alívio e a gente dorme uma noite de sono maravilhosa. Quando o choro é desamparado e desassistido, muitas vezes a gente fica naquele círculo vicioso do sofrimento ininterrupto, tá? Então, aqui, pensar no descanso emocional, isso aqui, na minha perspectiva, indo além até do que a doutora Sandra traz, é justamente a possibilidade da gente criar a priorização na nossa vida do quanto é importante aqui, de que função é essa que as emoções exercem na nossa realidade. De que elas estão aqui para servir ao nosso corpo, para descarregar cargas que não podem ficar acumuladas, que a gente precisa de sentir acolhimento na expressão emocional para que isso exerça plenamente a sua função, né? E aí, de novo, a gente volta na questão dos traumas, na questão dos transtornos mentais, porque estão intimamente ligados à desregulação emocional. Então, se a gente não vai lá na causa, se a gente não vai na origem do porquê essa emoção está persistindo, porque eu estou sempre com raiva, porque eu estou sempre triste, existe uma função, existe um sinalizador aqui nesse estado emocional, né? E não basta só eu aprender a navegar por essa tristeza e por essa raiva, para que ela desapareça dessa realidade e para que eu fique bem comigo mesma. Muitas vezes é necessário um processo terapêutico mesmo, que vá lá buscar a raiz disso, né? Então, são questões traumáticas, os processos terapêuticos mais específicos para trauma, que vão mais fundo nesse cuidado do sistema nervoso. Mas, de forma geral, o sistema nervoso, ele se alimenta da conexão social. Então, os processos terapêuticos, em qualquer abordagem terapêutica, eles trazem um efeito muito curativo para a gente, porque, em primeiro lugar, a gente está sendo ouvido de forma empática, com o manejo terapêutico, a gente tem um espaço só para nós, e isso é um regulador emocional importantíssimo para a gente. Claro, com certeza. Você está falando aí, eu estava lembrando de algumas coisas que nessa pandemia, né, essa coisa do criativo, né, então uma das coisas que me fez muito bem, né, foi fazer poesia. Eu sou poeta, né, e estava meio parado na minha atividade poética e também de composição. Então eu fiz muitas poesias e fiz muitas músicas, também terminei arrumando parceiros de música. Então isso para mim foi algo assim fantástico, assim, eu senti realmente o quanto a arte, né, é curativa, né, curativa, e me trazia essa mudança. Às vezes estava exatamente trabalhando, estava cansado, ia pegar o violão, ia tocar, ou antes de dormir ia fazer uma poesia, né, então isso tudo para mim foi algo assim, e outra coisa, você está fazendo uma coisa que você gosta de fazer, né, então você está tendo uma conexão, assim, está tendo uma nutrição. E essa coisa da emoção também, Josi, né, a gente sabe hoje que também que as emoções, elas também viciam, né, elas têm mais ou menos o mesmo programa do vício no álcool, no cigarro, numa comida, né, porque você, de repente, está viciado em culpa, então a pessoa, de repente, ela ativa aquela programação da culpa, né, e o corpo praticamente entra num processo de dependência, então a pessoa precisa de orientação, que ela não sabe como sair, ela vai e volta o tempo todo numa programação que adoece também e estressa, né. Sim. Caminhando para os nossos 2 últimos pontos, então, né, do descanso, das dimensões do descanso, a gente tem a dimensão social, que é essa necessidade mesmo, de conexão que é humana e que é reguladora do nosso sistema nervoso também. A gente precisa de conexão para se regular emocionalmente, só que às vezes existe aí uma pegadinha que vem das nossas construções muito traumáticas mesmo. Muitos de nós temos o padrão que veio como uma defesa, uma proteção a partir de uma série de experiências difíceis de vida, de traumas, que é esse padrão de agradar, é esse padrão de precisar buscar o apoio das pessoas de formas que não são necessariamente saudáveis, né?
Então a gente vê relacionamentos muitas vezes tóxicos, intoxicantes, difíceis, e às vezes é tudo o que a gente tem, é todo o tipo de conexão que a gente tem é nesse nível. Não são conexões sociais que nos nutrem e nos alimentam naquilo que a gente de verdade precisa. A gente às vezes não sente que tem aquele ombro amigo, que acolha, que escute, né. Então eu volto no ponto anterior de que muitas vezes é no espaço terapêutico que a gente vai encontrar isso, quando às vezes na nossa realidade está muito difícil mesmo, e tem coisas que os nossos amigos e os nossos círculos sociais não vão ter a função de suprir mesmo nesse nível, Claro. mas muitas vezes é o momento da gente perceber e questionar também, eu preciso ampliar meus horizontes para as minhas relações. Talvez esteja na hora de eu sair um pouco dessa zona de conforto de estar aqui totalmente focado apenas nesse determinado círculo de relações, e sentir que isso não está me nutrindo, não tá me trazendo coisas que eu preciso movimentar, e ampliar um pouco os horizontes, buscar privilegiar estar com pessoas que tragam sensações positivas, que me puxem numa direção positiva nesse momento, para algo que eu preciso, né, que me tragam alguma sensação de nutrição. E às vezes é simplesmente ter conexão social quando a gente está muito isolado e muito autocentrado, e a gente esquece o quanto a gente precisa de verdade de simplesmente falar com uma pessoa querida. E aí existem algumas questões aqui que vêm desse conhecimento de sistema nervoso mesmo, que é, se nesse momento muitos de nós ainda não estão podendo encontrar presencialmente com pessoas queridas, que os momentos de conexão se tornem mais próximos possíveis do que é a conexão presencial. Então eu estou falando com algum amigo por uma ligação de vídeo, que eu possa naquele momento estar atenta ao rosto, não estar aqui falando e olhando para o nada, ou olhando para mim mesma na tela, né, como muitos de nós às vezes fazemos quando estamos falando por vídeo, a gente fica olhando para nós mesmos, porque a gente precisa dessa conexão com o outro, a gente precisa ver o sorriso do outro esboçado no olho dele, sabe, existem coisas no nosso sistema nervoso que captam através do corpo do outro, informações importantíssimas que regulam a gente. Só de eu ver o olho do outro espremidinho, sorrindo, isso manda uma informação direta para o meu cérebro, para o meu sistema nervoso, que é importantíssima para a minha regulação emocional. Então, é olhar, é ouvir a voz, é buscar os elementos de concretude da presença dessa pessoa, é buscar ter algum momento juntos, que não seja só vamos falar e vamos dançar hoje, vamos colocar uma música aqui, vamos dançar juntos, vamos fazer alguma coisa divertida juntos, né, é trazer para essa socialização também algo mais próximo do concreto, do palpável, daquilo que a gente gostaria na nossa realidade usual. E a dimensão espiritual? Eu quero aqui amplificar essa ideia do espiritual como talvez a dimensão transcendental, porque eu percebo que, independente de crenças, de religião, quando a gente acessa essa ideia do que transcende a essa realidade, quando eu percebo o meu corpo aqui agora, transcendendo um pouco os sentidos e a percepção, como é uma coisa que a gente acessa normalmente no estado meditativo, né, no mindfulness, na atenção plena, isso traz várias formas de reparação para o corpo, né, isso mexe literalmente com o sistema nervoso, mas traz um certo tipo de nutrição que é clássica dos seres humanos de buscarem desde sempre, né, isso é uma busca humana muito antiga, que é esse estado de êxtase, esse estado de transbordar, de sentir as fronteiras de si, o limite do eu, sendo um pouco mexido, e muitas vezes são práticas espirituais, práticas religiosas, ritualísticas e meditação que trazem essa sensação do transcendental. Pode ser uma experiência tão simples quanto estou aqui na natureza, consegui silenciar e estou sentindo um prazer indescritível, uma sensação de gratidão, de êxtase, e pode ser uma experiência específica, né, da sua vida espiritual, da sua vida meditativa, religiosa,
Mas é perceber se nesse momento, esse aspecto, essa dimensão do seu ser não está precisando ser cuidada para que o descanso seja acessado. Se não há algo que precisa ser reconectado, porque facilmente nesse período pandêmico, muitos de nós têm se desconectado dessas dimensões, ou dependiam de ter uma realidade ideal. Não, para meditar eu preciso estar lá naquele templo, eu preciso estar num lugar silencioso. E aí, de novo, a gente volta nesse ponto que eu tenho marcado em todos esses momentos aqui, né? A gente precisa Uhum. usar a amplitude, a gente precisa usar um pouco a nossa criatividade para trazer isso para a nossa realidade. Se a Sim, gente fica dependendo só do ideal, do momento ideal, facilmente a gente vai voltar para o esgotamento, porque o mundo parece muito fora daquilo que a gente idealizou nesse momento e está difícil saber uhum. quando ele vai ser. Então, ou a Sim, gente transforma o aqui e agora, a aham, gente cria, né, a gente sente que está co-criando essa realidade de alguma maneira, ou a uhum. gente vai continuar à deriva, esperando algo que venha de fora, quando na verdade muitas vezes é de dentro que essa partida, que essa recuperação vai se iniciar e que muitas vezes é possível por aí mesmo, né? Por fora é mais desafiador. Com Uhum. certeza, Josi. A É grande isso. questão é a gente ter essa clareza, né, de que é o momento de se adaptar a uma nova realidade, né, e que o mundo nunca mais vai voltar a ser como era, né, porque tem pessoas que ficam esperando que vai voltar a ser como era, não tem mais como voltar, já foi, né, é um momento e Sim. aí é esse convite para se adaptar a essa realidade, você vai ter que, aquilo que você não está podendo fazer nas condições que você tinha antes, você vai ter que arrumar um jeito de fazer de alguma forma, né? Não deixar de fazer, né? Eu acho que é esse o convite, né, para essa, que é exatamente os momentos de crise, né? Esse momento de crise nos convida a ter mais criatividade, inovar também, fazer coisa, de repente fazer coisas que nunca fez, né? Ou coisa que você não estava fazendo, como Uhum. eu voltei a tocar e a fazer poesia, né? Então, assim, de repente você Sim. buscar aquelas coisas, porque em função de eu estar muito tempo dentro de casa, como eu viajava muito, né? Então, muito Uhum. tempo dentro de casa, de repente eu me voltei para a arte, né? Que eu estava, né, meio de lado, entendeu? Então, acho que é isso também, a Sim. gente procurar ver o que é que a gente pode fazer, eu começar a fazer alguma coisa, eu aprender, minha irmã está aprendendo a tocar instrumento, né? Então, assim, é buscar fazer alguma coisa, né? Ou seja, alguma atividade que você possa se adaptar a essa realidade, né? Então, Sim. excelente a sua abordagem. Vamos ver se tem aí alguma pergunta específica, ou se você quiser trazer mais alguma. Você traz você sugere alguma prática rápida assim que possa ajudar as pessoas nessa superação de estresse? O que é que você alguma Ah, você dica? sabe que eu sempre volto no ponto da respiração, né. É, Eu acho que ela é o caminho mais básico. sim, sim, eu me lembro que você ensinou uma técnica muito legal, né, que eu uso ela de vez em quando também, da outra Sim. vez, né, então fique à vontade aí se você quiser Uhum. dar alguma dica nesse sentido, porque é exatamente, às vezes a gente precisa quebrar o padrão, né, porque você precisa sair Sim. daquele estado ansioso, depressivo, né, estressante, né. E é muito bom você falar quebrar o padrão, porque na verdade esse é o ponto básico aqui. Então é tão Uhum, simples quanto isso, é estar aqui e no seu dia a dia começar a quebrar o padrão respiratório, e perceber que esse padrão que você não está consciente, que está aqui acontecendo automaticamente, é o padrão que vem sustentando o seu estresse há muito tempo. É o claro. padrão que vem alimentando tudo isso. Então Uhum, é quebrar, é ampliar a inspiração e ampliar a profundidade da expiração. É uhum, sentir o seu corpo respirando. E principalmente do ponto de vista da regulação do sistema nervoso, quando a gente pensa na ativação daquilo dentro do sistema nervoso que faz o corpo entrar em resposta de relaxamento, é a respiração abdominal, fundamentalmente, é deixar o movimento se tornar mais abdominal. Não é que você não respire em cima também, é aprofundar lá para baixo a respiração no corpo e soltar o ar.
relaxadamente e longo, profundo. Porque a respiração é uma forma da gente meio que invadir o sistema nervoso. Ele está diretamente conectado aos nossos órgãos, né, e o nosso aparelho respiratório. Então, quando a gente muda o padrão respiratório, a gente está já mexendo com o sistema nervoso. A gente vai provavelmente sentir uma mudança de estado emocional. E sustentar isso, buscar fazer práticas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Comece a trazer a ideia dos minutos de respiração, para você se aproximar disso, tá? Qualquer segundo que você respire conscientemente vai fazer diferença para você. Mas você chegar nos minutos e inspirar profundamente lá para baixo e soltar o ar profundamente. Quando você sente que quer agilizar um pouco esse processo de mudança de estado emocional, é interessante soltar o ar pela boca como uma respiração de alívio. O próprio som, junto com a saída do ar, é muito mobilizador do parasimpático no corpo, né? Mas se você sentir que isso te altera de uma maneira que não é confortável, faça apenas inspirar e expirar pelo nariz, de uma forma relaxada e mais profunda do que você vem fazendo, e busque fazer isso por um tempo um pouco mais estendido, ou seja, 1 minuto, 2 minutos, ok? E isso por si só já tende a trazer uma sensação muito diferente do corpo. Então, se é para usar aplicativos e telas ainda, que seja para facilitar você manter esse compromisso de fazer suas práticas, né? A gente sabe que existem alguns aplicativos que facilitam prática de respiração, você consegue acompanhar o tempo de prática por um determinado guia na tela. Então, se você não está conseguindo fazer sozinha, crie isso como um subterfúgio, né? Crie uma estratégia com você mesma. Use o aplicativo, bote um alarme no seu celular e faça alguns momentos no dia a dia em que você para e respira e começa a cada vez mais sentir assim, eu quero usar a minha respiração de um outro jeito, eu quero usar a minha vontade de respirar, para isso se tornar uma ferramenta para você, né? E respirar antes de dormir também é excelente. Então, Sim. fazer essa prática logo que você deita na cama, botar uma música suave ou escolher um desses, se for o caso de usar a tela, né, buscar fazer alguns minutos antes, deixar o quarto mais na penumbra, mudar a tela do celular, você consegue geralmente diminuir a luminosidade da tela do celular, para isso não ficar muito forte, ou então escolha um guia que seja auditivo, tem alguns aplicativos que você guia o tempo da respiração por algo que é auditivo, coisas tão simples quanto isso, tá? Ótimo. A Sula está perguntando, você pode indicar algum aplicativo aí? Os que eu conheço geralmente são em inglês, são estrangeiros, tá? Mas no YouTube, se você botar prática de respiração, provavelmente você vai encontrar vídeos que guiam música. também. E tem um aplicativo chamado Calm, que é muito conhecido. Se você não conseguir entender o inglês, vá para essas formas mais simples de procurar o vídeo diretamente na internet, no Google, você certamente deve encontrar, tá? E no meu site, no site da Escola de Renascimento, a gente está preparando também um material sobre isso, para colocar um guia visual para facilitar as práticas. Então, quem quiser acessar e conhecer já o site da escola, Qual é o site? escoladerenascimento.com.br. escoladerenascimento.com.br. O seu Instagram é Josi Zecchinelli, né? Zecchinelli com 2 Cs. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, Josi, que aí vocês podem conhecer o trabalho dela mais de perto. Dá uma passada lá no Instagram dela. Josi Zecchinelli, 2 Cs, né? 2 Cs e 2 Ls. CCHINELLI. Pronto, tá aqui no Instagram, né?
Faltou o I, mas lá falta o I depois do C, é? Eita, eu botei... Faltou. Peraí. Eu posso escrever aqui, deixa eu tentar. Escreve aí, Josi, escreve aí. A digitação, eu terminei. Pronto. O livro, tem alguém perguntando aqui, o livro que eu indiquei da doutora Sandra, não tem traduzido para português ainda, tá? Só tem em inglês. Que é o Sacred Rest. Traduzido seria o descanso sagrado, né? O C é C-H-I, né? É C-C-H-I-N-E-L-L-I. Coloquei aí na tela. Tá, eu estou colocando aqui no... Deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro. Mas o TED dela... tem tradução, se eu não né? me engano, eu acho que já tem tradução em português. Tá legal. Como é que é o nome? O TED são... Deixa eu escrever o nome dela. Peraí, deixa eu escrever o nome dela. Pronto, coloca o nome dela aí, porque eu estou curioso de conhecer esse trabalho. Em breve, eu estou preparando um curso chamado Gerenciamento de Estresse e Práticas de Regulação Emocional. Que legal. E a gente vai trabalhar, portanto, muitos desses caminhos práticos de regulação do sistema nervoso, de práticas que a gente consiga trazer para a nossa vida. E aí é interessante, quem quiser saber mais, se fazer o cadastro lá pelo site da Escola de Renascimento, você consegue colocar o seu e-mail para fazer o cadastro e receber informações sobre isso, quando a gente estiver tudo preparado. O Fabiano está perguntando, dá para fazer renascimento online? Olha, aqui pela escola a gente não tem conduzido renascimento online, tá? A minha visão disso é que a prática do renascimento, tal qual eu faço, conduzo, e muitas das minhas parceiras também aplicam, ela é muito mobilizadora de estados alterados de consciência. Então a gente fez essa escolha, a gente fez essa escolha por não conduzir nesse formato por uma questão de segurança e cuidado. Tá? Claro. Não sei se outros profissionais estão hoje em dia conduzindo, mas de novo eu deixo a dica que para trabalhar com respiração, renascimento e alteração de consciência, é importante que você leve em consideração o nível de segurança e cuidado para que você não tenha uma experiência traumática e nem que te deixe mal, tá? Eu diria, pelo que eu conheço, eu já fiz renascimento, que não é recomendável fazer assim. É importante estar com um profissional de lado, porque, como o Josi falou, respiração intensa, você acessa outros estados de consciência, eventualmente você vai precisar de um apoio ali, né? E a pessoa à distância, eu realmente não recomendo, pelo que eu conheço de renascimento, e você é uma professora, eu acho que você, Fabiano, procure aí onde você mora um profissional de renascimento, né, que tem uma boa indicação para que você possa fazer isso presencialmente, porque é uma experiência fantástica. Eu recomendo, assim, é um trabalho de cura profundo, né, eu já fiz renascimento, já fiz também respiração holotrópica, né, que é o trabalho do Groff, também o trabalho, passei 4 dias respirando lá com o Álvaro Jardim, lá na fazenda, lá no interior de São Paulo, experiência muito profunda, mas tem que ter realmente acompanhamento. São experiências que requer esse amparo, né, de uma pessoa que está preparada para isso, né? Essas coisas realmente tem que ter uma preparação. Muito bom, Josi. Então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Na verdade, eu vou liberar você, vou pedir para você fazer um fechamento, porque eu vou continuar, porque essa live é uma live que eu faço quando eu convido alguém, eu depois respondo uma pergunta a uma pessoa e faço uma meditação, alguma prática rápida também para as pessoas, né? Então, eu vou pedir a Josi que faça, lhe agradecer por esse conteúdo tão especial que você trouxe, de altíssimo nível, e pedir a você que deixe aí uma mensagem final para as pessoas que estão nesse momento precisando gerenciar o seu estresse, né, que estejam em um estado de esgotamento, ou estão querendo evitar entrar no estado de esgotamento, né, e que estão precisando valorizar esse descanso aí, dessa forma tão ampla que você procurou trazer. Sim, eu diria que comece já, não adie mais, né,
tudo isso que a gente conversou hoje fala dessa profunda intimidade com esse corpo, com esse sistema nervoso a partir do corpo, e a possibilidade de transformações muito profundas que podem, inclusive, prolongar a sua vida, né. Não só te fazer prolongar de forma mais imediata, mas a gente está falando também de dimensões aqui que mexem com a nossa longevidade mesmo, né. Então, é começar hoje, não faltam recursos, temos muitos caminhos. E se conectar com pessoas que estejam facilitando para que esses recursos sejam aplicáveis na sua realidade cada vez mais. Bom, Tá ótimo, Josi. agradeço, querido. Muito obrigado aí, Obrigada. você manda um abraço aí para o Christian, é um prazer Mando sim. rever e certamente esse conteúdo foi de muita utilidade para todos vocês e todas. Vocês podem continuar comigo aqui, eu vou liberar a Josi, eu vou responder Tá uma bom. pergunta e nós vamos fazer uma prática para fazer o nosso fechamento. Josi, uma boa noite para você, um grande abraço, tá? Um abraço, gente. Boa Tchau, noite. tchau.